nosso tema é o que a gente pode aprender sobre koinonia com a observação de Salomão a respeito das formigas. Tá bom? Então, como é que eu posso fazer um link entre a estrutura da sociedade das formigas com a koinonia? A base disso tudo é esse livro aqui, do William Douglas e o Davi Lago. Ele coloca aqui que as formigas são uma lição da sociedade mais bem sucedida da Terra. Então vale a pena, é um livrinho pequenininho, mas com alguns insights bem interessantes a respeito das formigas, que pode nos ajudar, e a gente aprende bastante com isso, tá bom? William Douglas é um juiz federal, tá? E o Davi Lago é um pastor, então eles se juntaram e trabalharam com o tema, tá bom? Nós vamos orar e rogar a Deus que nos ajude a tirar algumas lições importantes para a nossa realidade como koinonia. Senhor, mais uma vez, na Tua presença nós nos encontramos. E mais uma vez, com temor e tremor, nos aproximamos do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo o quanto nós precisamos da direção, da orientação, do cuidado e da generosidade do Senhor em nos abençoar, concedendo o Espírito do Senhor em nossos corações, e que este mesmo Espírito possa abrir caminhos dentro de nós, do nosso pensamento, das nossas emoções, da nossa vida, e nos ajude, ó Deus, não apenas a ter a instrumentalidade das informações, mas ao mesmo tempo, ó Deus, receber da parte do Senhor um desafio para a nossa alma, um desafio para o nosso coração, um desafio que vai nos ajudar a expressarmos na prática tudo aquilo que o Senhor tem concedido a nós. Que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui está. Eu sei, ó Deus, que cada um dos meus irmãos que aqui estão teve uma semana diferente, teve uma semana cheia de desafios, cheia de situações inusitadas que teve que administrar. Que o Senhor esteja, ó Deus, aquietando o coração de cada um de nós e permitindo que as verdades da Tua palavra cheguem ao nosso coração e nos desafiem à prática da Tua palavra. Muito obrigado. Abençoa também os demais professores das demais salas, que eles também, ó Deus, tenham da parte do Senhor a direção e a orientação. Te louvamos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deixa eu dar só uma ilustração aqui. Mirmecologia. Mirmecologia é o estudo das formigas, é uma área da entomologia, o estudo dos insetos, que se dedica à investigação da biologia, ecologia, fisiologia, taxonomia e a importância da economia das formigas. Tudo isso a IA me ajudou, tá bom? Então, eu não sabia que existia uma área que só estudava isso. Então, o nome dessa área é essa. Algumas curiosidades aí, tá? Alguém consegue pronunciar esse número aí? 10 quadrilhões. Quadrilhões de formigas. Esse é o número estimado de formigas no mundo. Tá? Para uma população de 7 bilhões aí, né? De população humana, né? Estima-se o seguinte, que 1/5 de todos os seres vivos da Terra são formigas. Já imaginou isso? Uma sociedade tão populosa como essa, é alguma coisa assim que a gente nem tem ideia da realidade, da realidade que envolve todo esse tamanho de população aí, Agora,
imagina uma sociedade desse tamanho, tão bem organizada. Tá? Estava falando com o Ivan ali no Zoológico de São Paulo, não sei se vocês já foram lá, mas tem lá um espaço que é um formigueiro, que eles fizeram o formigueiro dentro de uma caixa de acrílico, né? Onde você pode ver as várias estruturas criadas ali, né? Porque a gente sempre pensa assim, o formigueiro é aquilo que a gente olha de fora, né? Mas aquilo é só uma das entradas do formigueiro, né? Não é o formigueiro. Para baixo daquilo tem uma estrutura muito bem organizada, muito bem estabelecida, que atinge os propósitos e os objetivos do formigueiro, né? Isso é só curiosidade, tá? Quais são as nossas balizas aqui? Tá? A primeira baliza, a Bíblia é um livro sobrenatural, eterno, mas com aplicações naturais e imediatas. Entender isso, né? Que você tem aqui neste livro informações que podem nos ajudar a lidar com situações as quais nós não entendemos. Então, a sobrenaturalidade da palavra de Deus é uma realidade e a aplicação natural e imediata dessas verdades, com resultados práticos, é alguma coisa que você tem que considerar. Tá bom? Eu sei que cada um de nós aqui tem uma experiência com a Bíblia. Que um texto te ajudou a enfrentar uma luta. Um texto te ajudou a enfrentar um caminho difícil. Um texto te ajudou a tomar uma decisão difícil. Isso tudo, então, precisa ser considerado como sendo uma baliza forte, uma estrutura forte para mim e para você. Uma segunda baliza é a questão do sucesso. Entender que sucesso é fazer a vontade do Pai. Olha o que diz lá João capítulo 6, verso 38. João 6, 38. Isso é sucesso aos olhos de Deus. Diferentemente do que é sucesso aos olhos dos homens. Verso 38 diz assim: porque eu desci do céu para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o próprio Cristo está dizendo que ele não veio à Terra para fazer aquilo que ele queria fazer, mas aquilo que o Pai queria fazer. E ao fazer o que o Pai que desejava que ele fizesse, isso é a noção de sucesso. Então, o meu sucesso, o seu sucesso é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não é fazer aquilo que eu quero fazer. Não é fazer aquilo que eu acho que devo fazer, mas é fazer aquilo que o próprio Deus deseja que eu faça. Entender isso, perceber isso e aplicar isso na minha vida faz parte exatamente dessa compreensão de que a palavra de Deus é uma baliza e que eu tenho que submeter tudo isso debaixo da orientação do Senhor. Eu queria avançar um pouco aqui com você, e fazer uma comparação entre esses dois textos, que é o nosso texto base de hoje, Provérbios capítulo 6, versos 6 a 8, em comparação com Mateus capítulo 6. A estrutura do texto de Provérbios é muito semelhante à estrutura do texto do próprio Cristo. Mas vamos dar um passo atrás. Eu coloquei uma frase ali: sabedoria para viver entre os céus e a terra. Qual é a primeira frase da Bíblia? Alguém lembra? No princípio, Deus... no princípio, Deus criou os céus e a terra. Há um estudioso da Bíblia que ele diz assim: depois dessa frase, tudo o que a Bíblia descreve é nos ensinando como viver entre o céu e a terra. Daí para frente é exatamente isso. É me ensinar,
me orientar, me conduzir a saber viver entre o céu e a terra. E quando eu olho esse texto, eu percebo exatamente essa compreensão. O Senhor, através da sabedoria dada a Salomão, e o próprio Cristo me ajudando a viver entre o céu e a terra. Vamos então pontuar algumas coisas aqui. Tá? O provérbio está falando sobre o preguiçoso e está dando uma exortação ao preguiçoso. Mateus está falando sobre o ansioso, me dando uma orientação ao ansioso. Mas para ambos, ele diz, observe. Salomão diz, observe as formigas. Tá? O Senhor Jesus diz, observe as aves dos céus. Entre céu e terra. Observe. Algumas colocações em relação à observação. A observação vazia não leva a nada. Tá? Mas a observação refletida me dá condições de elaborar uma ação em relação àquilo que eu observei. Então, não é uma mera observação, mas é uma observação que me dá elementos para refletir nos prós e os contras e para agir. Então, o preguiçoso, observe os caminhos da formiga. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. O Senhor Jesus, observe as aves dos céus. Não semeiam, não colhem e não ajuntam em celeiros. 3 colocações aqui, 3 colocações ali. Tá? A mesma estrutura. Agora, novamente, não é uma observação vazia. É uma observação que me leva a uma reflexão, que me leva a uma ação. Tá? Então, um pouquinho mais. Tá? Ainda assim, contudo, no caso do ansioso, vosso Pai Celeste sustenta, porventura não valei vós mais do que as aves dos céus. Tá? Ali o contudo, e ainda assim, armazenam as suas provisões no verão e na época da colheita ajuntam o seu alimento. E aí a pergunta para ambos é, até quando? A pergunta para o ansioso é, até quando? Até quando você vai ficar nessa ansiedade? Sem considerar isso. Até quando você vai ficar nessa preguiça? Sem considerar isso. Então percebe, a sabedoria bíblica, dessa baliza, nos ajuda a perceber, a viver melhor entre o céu e a terra. A viver melhor entre essas tensões. Porque a preguiça, querido, atinge você e atinge a mim. Nós somos seres humanos e muitas vezes nós enfrentamos e lutamos contra isso. Tá? A ansiedade, ela é uma realidade que envolve a mim, envolve a você e envolve a todos nós. Então a sabedoria é observar as aves dos céus, e entender que é o Senhor quem sustenta. Observar as formigas e entender que elas fazem uma provisão para o tempo difícil. Elas têm um movimento em torno dessa realidade. Tá? Agora, o que a gente aprende com isso? Quem já matou uma formiga aqui? Rapidinho. Agora, quem já sofreu a revolta das formigas, e elas subindo na sua perna e mordendo o seu calcanhar? Alguns de nós. Agora, o que você aprende com isso? Uma formiga, fácil de matar. Um enxame de formiga. O que eu aprendo a respeito de coinonia? Ou seja, uma formiga desviada do formigueiro é que nem a ovelha perdida. Fácil de matar. Mas quando está no formigueiro, opa! Aí é diferente. Aí é diferente.
Você percebe que você está num formigueiro? Né? Que a nossa igreja é um formigueiro. Quando você olha lá, né, aquele povo todo sentado lá no culto, e quando acaba o culto, todo mundo levanta aquele, né, que é um formigueiro. Mas é um formigueiro que nos protege. É um formigueiro que nos abraça. Estudando as formigas, tem uma formiga chamada formiga do fogo. Não é pentecostal. Mas é interessante que ela é do norte do país, e naquelas regiões que alagam. E um movimento bastante interessante que elas fazem é, quando percebem que vai alagar, o que elas fazem? Elas se ajuntam e protegem a rainha do formigueiro, fazem uma redoma com todos aqueles detritos de vegetação, e levam essa bola com a rainha, para a copa da árvore. E aí a alagação vem, alaga tudo. Quando baixa a água, eles voltam novamente e repovoam. Ou seja, que sabedoria, que cuidado, que gerenciamento de proteção delas mesmas. O que a koinonia faz e me ajuda a fazer é exatamente isso, me proteger desse movimento que a sociedade faz para estrangular a nossa fé, para desestimular todos os nossos movimentos que são espirituais, que nos ajudam a exercitar a nossa espiritualidade. Não é raras as vezes que você se prepara para vir à igreja e tem uma situação que você tem que administrar. Não são raras as vezes que você estabelece na sua agenda o seu tempo de meditação e algo acontece que não dá para fazer. Não é verdade? São todos movimentos aos quais a sociedade, que é gerenciada por quem? Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Satanás. Ou seja, todo esse movimento é exatamente para desestimular a nossa fé, desestimular o nosso exercício de fé, desestimular tudo aquilo que eu tenho como mais precioso para a minha vida, que dá uma salvaguarda na minha fé e que me ajuda a exercitar a fé, que me ajuda a estabelecer exatamente aquilo que Deus tem para mim. Lembra, sucesso é fazer a vontade de Deus, não é fazer aquilo que eu quero. Lições que nós aprendemos através dessa realidade das formigas. O nosso texto está aí. Vamos ler juntos, para que ele fique gravado aí na nossa mente. Tá bom? Vá a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Provérbios 6, de 6 a 8. Tá? Você já tinha prestado atenção nesse texto? E a atenção de cada um de nós é focada aonde? Na preguiça ou no movimento da formiga? A gente raramente olha os detalhes do texto. A gente olha o texto como um todo e diz assim, está falando para o formigueiro, para o preguiçoso. Essa é a tônica. Está falando do preguiçoso. Mas o que ela está falando sobre o preguiçoso? Olha para o texto e me diz algumas coisas que você encontra no próprio texto falando sobre o preguiçoso. Tá, mas isso fala da preguiça dele? Não fala da preguiça dele.
Tá? Preguiçoso não tem chefe? Né? Preguiçoso, se não tem os olhos do chefe, ele surfa na onda, né? Ele enrola, né? Que mais? O preguiçoso não tem vontade própria, né? Ele tem que ser empurrado. E o mais interessante é que preguiçoso, você não precisa plantar. Ele nasce. Brota. Eu vejo lá no restaurante que eu administro lá, né? Os caras brotam, do nada. Nasce assim do nada, que nem erva daninha. Que nem erva daninha, né? A sala que eu fico tem 16 câmeras, né? E de repente eu estou trabalhando lá e eu olho para a câmera e falo assim, cara, o que aquele cara está fazendo lá? Né? E o cara fica 10, 15 minutos no mesmo lugar, paradinho, né? Né? Ou seja, tá enrolando, né? O que mais que eu aprendo do preguiçoso ali? Né? Ele não tem nenhum cuidado com aquilo que ele tem. Ele simplesmente gasta. Não está preocupado com o dia de amanhã. O que mais? No armazém. Se na época da colheita ela junta, significa que o preguiçoso não ajunta, ele desperdiça. Aí no tempo das dificuldades sai comendo, né? Joia? Então, novamente, o método divino de aprendizado implica em uma observação detalhada ao redor, tá? Uma reflexão com base nesta observação. Tá? Em terceiro lugar, aprender com esse exercício, entender que ele não é vazio, que eu parar alguns instantes para observar não é um exercício vazio. Ele precisa ser pautado, refletido, tá? E disposição para aprender. Porque muitas vezes eu observo, olha, que interessante, mas não estou nenhum momento disposto a refletir sobre aquilo, e nem muito menos a aprender sobre aquilo. Então esses movimentos me ajudam a entender que ao observar, eu estou angariando informações para poder refletir com base nelas, para poder aprender com isso e a praticar o que eu estou aprendendo. É por isso que você tem o culto. O culto te inspira. Você vai lá, canta, ouve a palavra, sai motivado dali, inspirado daquele ambiente ali. Tá? E aí você vem para a escola bíblica te dá aquilo que o culto não dá. Tá? Que é um aprofundamento em alguns temas, que te ajudam a ter a sustentação necessária diante dos desafios que você vai enfrentar na semana. E aí você tem, então, o espaço da koinonia, que é onde? É onde você pode praticar isso. Você pode, através da inspiração do culto, através do aprendizado da escola bíblica dominical, você pode ter um espaço de prática das verdades da palavra de Deus. Então eu aprendi que eu devo amar a Deus e amar ao próximo. Eu aprendi isso em vários textos da palavra de Deus na escola bíblica dominical e, ao mesmo tempo, eu tenho agora, então, a oportunidade de amar o meu irmão na koinonia. Então, desenvolver esse hábito, é alguma coisa extremamente necessária. Lembra que numa igreja tão grande como a nossa, num formigueiro desse, eu preciso ter um espaço que é um espaço dedicado a esse movimento de troca, onde eu posso dar, mas onde eu posso receber também. Onde eu posso dividir com você aquilo que eu aprendi. Vamos para as lições. Tá?
Primeira liçãozinha aqui. Tá? Formigas trabalham por um propósito. Nós colocamos ali algumas coisas. As formigas entendem o seu propósito como força motriz de suas atividades e elas trabalham por isso. Você entende o seu propósito? Você entende por que você trabalha? Você entende por que o seu trabalho exige algumas coisas de você? Você consegue ter um propósito através do seu trabalho? Ou é trabalhar por trabalhar? As formigas entendem que o trabalho envolve propósito, porque sem um propósito nós estamos à deriva. Isso é uma característica expressa mesmo em situações onde suas vidas estão em jogo. A ideia da esfera viva lá, né? Que eu já mencionei para vocês. Né? Vamos caminhar um pouquinho mais adiante disso. Tá? Você entende o propósito de estar em uma koinonia? Todos vocês que estão aqui participam de uma koinonia? Tá? Por que você participa de uma koinonia? Por quê? Porque o pastor mandou? Porque a igreja tem espaço? Porque eu não tenho mais nada que fazer? Por quê? Ajudar e ser ajudado, né? Ajudar, ser ajudado. Explica um pouquinho mais isso aí pra gente. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós podemos ajudá-las em momentos de dificuldades, ou nós também podemos passar por dificuldades e as outras pessoas estarem nos ajudando. Né? É uma troca do relacionamento. Muito bem. Vamos avançar um pouquinho mais nisso. Né? Quando eu tenho uma dificuldade, tá? E alguém se dispõe a ajudar, o que esse movimento me ajuda a entender a meu respeito? Dependência, né? Que eu não sou autossuficiente, que esse movimento quebra o meu egoísmo, o meu orgulho, que eu não estou sozinho. Lembra? Nem solidão, nem multidão, mas koinonia. Então, quando eu ajudo e sou ajudado, isso me mostra claramente um propósito digno, um propósito nobre para estar em koinonia. O que mais? Relacionamento, tá? Fala um pouquinho mais. Tá. Então, semana inteira você passou conversando com gente, que só bobagem. Que só Deus na causa, né? E aí você tem um espaço onde você pode conversar a mesma língua. Que todo mundo fala português. Um português cristão. Onde você pode partilhar. Faz a diferença. Pois não? A gente resistiu muito à pandemia, né? Quando chegamos aqui na frente. Até que eu vim de uma outra igreja, 22 anos de outra igreja. E no ano passado a gente começou a ir na nossa pandemia, né? E a gente se sentiu muito acolhido. A gente estava muito sozinho. E por ter passado recentemente por dificuldades grandes de luto e tudo, a nossa pandemia foi tudo para mim. É uma bênção. A nossa pandemia me deu colo, me deu amor, carinho, preocupada toda semana comigo, todo mundo sempre tentando ajudar. Eu acho que quem evita uma koinonia é uma multidão de sofrimento. Quando a gente encontra a koinonia, a gente encontra o amor de Deus, com um acolhimento sem igual. Amém. Amém. Então, há um propósito aí. Que mais, gente? Pastoreio.
Interessante isso. Como é que o pastor Fernando Leite consegue pastorear 1.800 pessoas? Não consegue. Não consegue. Hoje de manhã no nosso café, a Maria, esposa do Vili, disse assim para nós, a nossa coinonia foi a primeira da igreja, em 82, em 82, a primeira coinonia da igreja. Então, como eu falei nas 2 aulas passadas, a igreja começou em coinonia. Então, o valor está não apenas na palavra de Deus, mas na história da Igreja Batista Fonte. E essa história nos mostra que o pastoreio acontece na coinonia. O cuidado da ovelha, o colo da ovelha, o cajado que precisa ser, a vara muitas vezes, ela acontece exatamente nesse ambiente de coinonia. Ao passo que eu não participar de uma coinonia, eu estou alheio a isso tudo. E fico vulnerável. E esse é uma sistemática que você vai ouvir várias vezes aqui. A necessidade. E nós estamos passando aqui para um grupo de 30, 40 pessoas, que precisa multiplicar isso. Você precisa replicar isso para outras pessoas. Porque ao replicar, mais pessoas começam a ganhar essa visão necessária, essa visão que quebra as pernas de Satanás. Essa visão que mostra para mim e para você um pouco da relevância do reino de Deus para esse momento aqui. E que me ajuda a viver entre céu e terra. A viver não só lá e nem só cá, mas nesse ambiente desafiador. Que é um ambiente desafiador para mim e para você. Exercitar a minha fé em meio a essa realidade. É extremamente desafiador. Entendendo então que o propósito da coinonia se estabelece quando a gente olha para Gênesis capítulo 2, verso 15, o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Esse é o propósito. Meu e seu. 1 Coríntios 10, 31, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Propósito. Como coinonia, nós temos como propósito o texto de Hebreus 10, 24 e 25. Alguém lê para mim aí, por favor, em voz alta, para sair aqui na gravação. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então a exortação de Hebreus aqui considere isso. Considere que o estímulo ao amor, ele envolve a coinonia. Quando a gente colocou aqui que o propósito da coinonia se estabelece no acróstico casa, que a primeira palavrinha ali é comunhão, considerar o fato de que eu preciso estar em comunhão, eu preciso exercitar a comunhão para me estimular ao amor, às boas obras. Isso, então, faz parte do propósito pelo qual nós estamos em coinonia. Aprendizado na coinonia, eu aprendo a praticar a palavra de Deus.
Na koinonia eu aprendo a como gerenciar determinadas áreas da minha vida. Uma das koinonias que eu estou à frente hoje, nós estamos trabalhando o tema de educação infantil, através do coração. Como é que eu educo o coração do meu filho? São casais com crianças bem pequenininhas, 3, 4 aninhos. Então, todos os temas são envolvidos nessa área, instrumentalizando eles a lidar com os desafios da atualidade com os seus filhos. Porque educar filhos na minha época foi de um jeito. Eu tenho 63 anos. Foi de um jeito. Meu filho hoje tem 30, 32 anos. Hoje é diferente. Os desafios são outros. As demandas são outras. Então, ajudá-los a aprender a exercitar a fé em meio a esse desafio, a koinonia pode oferecer isso. Então ela pode me dar a comunhão, ela pode me dar o aprendizado necessário e ela pode me desafiar a servir dentro do ambiente da koinonia, trazendo um café, trazendo um bolo, cuidando das crianças quando isso se fizer necessário. Mas ao mesmo tempo ela pode me levar a um nível diferente de serviço. Uma das koinonias que nós participamos aqui na igreja, estou aqui na igreja há 8 anos, mas logo que eu cheguei eu já participei de uma koinonia, e nós desafiamos a koinonia a ajudar uma escola pública. A koinonia. Então o que nós fizemos? Fomos uma escola da periferia, um bairro chamado Samambaia. Alguém já conhece aqui esse bairro? Samambaia. Nesse bairro ali. Então o que nós fizemos? Juntamos a koinonia, fomos lá num sábado. O que vocês precisam? Olha, essa quadra aqui está toda bagunçada. Então tá bom, nós vamos dar um trato nela. Aí compramos tinta, compramos uma série de coisas. Vamos lá, pintamos num primeiro momento. Depois então alguém disse assim, que tal a gente fazer alguns desenhos? Aí a koinonia se levantou, contratou um desenhista, o cara foi lá durante a semana, fez os desenhos, só não pintou. Na semana seguinte a koinonia foi lá, todo mundo ajudou a pintar. Criança pintando, ou seja, um movimento tremendo. Deu trabalho? Deu trabalho. Mas a hora que nós vimos aquilo pronto, foi assim, alguma coisa bastante relevante, e ouvi da diretora da escola, dos professores da escola, puxa vida, deu uma outra cara. Ou seja, cristianismo, querido, precisa fazer diferença aonde ele está. Você precisa fazer diferença, eu preciso fazer diferença, a nossa igreja precisa fazer diferença. Vamos tomar café? Daqui a pouco a gente volta. Então nós estamos falando sobre comunhão, aprendizado, serviço, e a letra A aqui é alcance, ou seja, a koinonia ela tem como propósito alcançar não apenas os de fora, mas também os de dentro. Por incrível que pareça, nós temos um universo de membros da igreja, em torno de 1.800, 1.900 pessoas, e nós temos na koinonia em torno de 1.000. Então nós temos um universo aí de 900 pessoas que não participam de koinonia, e que participam da igreja. Então o nosso alcance aqui, ele visa alcançar essas 900 pessoas que não estão em koinonia, mas também visa alcançar os de fora. E na verdade, a igreja do Senhor Jesus Cristo só está aqui ainda porque os de fora precisam. Nós estamos aqui como sal da terra exatamente para temperar a vida das suas pessoas, dar um saborzinho de Cristo
no coração e na mente dessas pessoas, né? Deixando esse rastro de divindade, como o pastor Fernando pregou na última série, né? Uma curiosidade em relação à mirmecologia. Olha que interessante. A formiga tem 2 olhos. Cada olho é feito de muitos olhos menores. São chamados de olhos compostos. O abdômen da formiga contém 2 estômagos. Um estômago prende o alimento e o segundo estômago é para que o alimento seja o quê? Compartilhado com outras formigas. O que isso me ajuda a entender o propósito das koinonias? Você tem recebido um alimento substancial, tanto no culto quanto na escola bíblica. E esse alimento é tão substancial que te ajuda a lidar com as demandas desta vida, com base nas verdades de Deus, mas precisa ser também repartido com outros. Ou seja, você tem que compartilhar com muitas pessoas que estão do seu lado e que estão passando fome. Estão passando fome espiritual. Então não basta estar satisfeito espiritualmente. É preciso então compartilhar isso. Na koinonia eu tenho espaço de compartilhar essas verdades, de compartilhar de fazer esse movimento, que é um movimento que é acolhedor também, que é cuidadoso. Olhando a sociedade das formigas, eu aprendo que eu posso me alimentar, mas posso alimentar outros. Aí você olha para você mesmo e diz assim, mas eu não tenho nada. Eu não sei falar. Eu não tenho uma performance. Querido, você não precisa disso. Não precisa disso. Se você aprender a ter uns olhos dispostos a ajudar, o próprio Deus vai trazer as pessoas que precisam ser ajudadas para você. Você tem que ter a disposição para isso. Quando o Senhor formou a formiga nessa compreensão de 2 estômagos, ele já estava pensando na que precisa. Na que precisa. Então, existem pessoas do seu lado que precisam. Abra os seus olhos. E eu não estou me referindo apenas à igreja local, mas estou me referindo à sociedade. A sociedade. Quantas pessoas que estão do seu lado, que nem conhecem a Cristo, mas que estão carentes. Olha essas pessoas. Reparte um pouco daquilo para elas. Porque isso vai ser significativo para ela. Talvez para você é irrelevante, mas para ela é alguma coisa que ela precisa. Então aprenda com as formigas. Observar, refletir e praticar. Tá bom? E ter disposição de aprender com isso. Segunda lição. Formigas são organizadas. Um dos atributos mais comumente associados às formigas é o seu planejamento. Podemos observar esse comportamento quando elas estocam mantimento no inverno. As formigas então entendem que sem planejamento nós não fazemos nada. Nada. Se você não tiver um planejamento, você não faz absolutamente nada. Faz um ano e pouquinho que eu estou à frente do Ministério de Koinonias. Estava conversando aqui com o irmão, dizendo assim, que nós não tínhamos uma cultura de ter um ministério de koinonia que fosse atuante junto aos líderes de koinonia. Então,
todo o planejamento tem sido exatamente nessa direção. Ou seja, estabelecemos alguns casais que são supervisores, que vão cuidar dos líderes, para que esses líderes bem cuidados possam cuidar das pessoas que estão participando da sua coinonia. Então, esse planejamento nos ajuda a primeiro mapear o que está acontecendo, para depois então suprir as necessidades de cada uma delas e ao mesmo tempo dar um norte, dar uma direção, dar uma orientação. Olha, nós estamos indo para lá. É para lá que nós vamos. Agora mesmo na reunião com os líderes de coinonia, foi estabelecido pelo Ministério Pastoral da Igreja que nos meses de outubro, novembro e dezembro, e a primeira semana de dezembro, nós vamos trabalhar o tema da família. Então esse tema vai ser exaustivamente trabalhado. Trabalhado como? Trabalhado no culto, inspirando as pessoas, trabalhado na escola bíblica dominical, todas as salas de aula vão ser relacionadas à família. Então, novamente, e as coinonias também vão trabalhar o tema família. Então, tudo isso exige uma organização. Uma organização que vai naturalmente abraçar todo o movimento da igreja. Então, não apenas o culto, mas na escola bíblica e também nas coinonias. Eu coloquei, as formigas são organizadas. Um dos atributos mais comumente associados aí às formigas é o seu planejamento. A gente observa isso ao estoque do inverno. Vamos lá, Hebreus 11:10, Jeremias 29:11 e Provérbios 16:3. Esses três textos aí, se vocês me ajudarem, eu agradeço. Vamos lá? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Interessante. Deus é o arquiteto, o edificador, aquele que organizou todo esse processo. Tá? Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, eu espero um fim, então eu preciso ter uma organização clara em relação a isso. E o próprio Deus já tem isso, para mim e para você. Basta eu confiar nele, porque o fim já está estabelecido por ele. Provérbios 16:3. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Isso. Peça a Deus, rogue a Deus, espere em Deus, dependa de Deus. Que, lembra, o sucesso é fazer a vontade do Pai. O sucesso é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, entender, aprender, observar as formigas, perceber a organização delas e perceber que organização eu preciso ter como ser humano e como coinonia. A minha coinonia precisa ser organizada. Então vamos estabelecer aqui algumas coisas. Horário de chegada. Olha, nós vamos começar às 8. Tá? Não é 8:30, é às 8. Por quê? Porque tem um anfitrião, tem uma casa, que tem as suas demandas, que eles precisam dessa organização. 8 horas, é 8 horas. Nós vamos começar com quem estiver aqui. Como é que acontece no culto? O pastor Fernando falou a semana passada, nós não esperamos ninguém. É o horário e ponto final. Lá onde eu pastoreei durante 15 anos, em Minas Gerais, o pessoal fala assim, horário é horário. Horário é horário. Entendi. Horário é horário? Horário é horário. Então tá bom, marcou 7 é 7, e ponto final. Marcou 8 é 8. Organização. Tá? É 10 horas que vai acabar? É 10 horas. Na nossa coinonia lá tem uma expressão assim, o bonde do Juvair. Eu digo assim, gente, 10 horas não é hora de gente de bem ficar na casa dos outros.
Vamos embora. Aí todo mundo vai embora. Né? Eu sei que em algumas situações não é assim. Né? Alguns anfitriões têm o coração tão aberto que o pessoal fica até meia-noite, 1h da manhã e tudo bem. Né? Se para o anfitrião está tudo certo, está tudo certo. Mas a koinonia formalmente acaba essa hora. Então, organização. Porque aí ninguém se prejudica. Eu não desanimo os anfitriões. Pelo contrário, eu incentivo eles. E lembrando o seguinte, tá? Que como é um ato voluntário, eu abri a minha casa para receber, eu preciso ter gratidão. Eu preciso ser grato. Porque eles estão cedendo o sofá da casa deles. Muitas vezes a cozinha da casa deles. O banheiro da casa deles. Isso tudo dá trabalho. E quem está à frente precisa entender, ser sensível a essa realidade, e ser grato e ao mesmo tempo dizer assim, o que podemos fazer para ajudar, para aliviar esse peso. Porque é um peso. É um peso. Não dá para dizer assim, não, é tranquilo. Não é tranquilo. Não é tranquilo. Eu tenho que entender isso e perceber isso. Organização faz parte de toda essa realidade, de todo esse movimento. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Ou mais alguma coisa em relação à organização? Tem liberdade. Tudo bem? Então vamos lá. Terceira lição aqui. Tá? Formigas têm iniciativa. Tá? As formigas não se contêm com o medíocre. Não são preguiçosas. Não são omissas. Não esperam ordens. Elas já sabem o que pode ser feito e fazem. Ou seja, no ambiente de koinonia, eu não preciso que alguém mande eu limpar a mesa depois que eu fiz a refeição. Eu posso muito bem ir lá e dar uma mão para quem está fazendo. Ou seja, eu não preciso de que alguém me empurra isso. Eu posso ter a iniciativa de fazer isso. Eu posso ajudar naquilo que eu posso fazer, que não é pesado. Gálatas 6:10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem. Façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Vou abrir um espaço aqui. Como é que eu posso aproveitar melhor as oportunidades que dentro do ambiente da koinonia para fazer o bem? Algumas situações que você já enfrentou ou que você pode enfrentar daqui para frente. Alguém pode me ajudar? Como é que eu posso fazer o bem e ter oportunidade de lidar com isso? Eu acho que algumas vezes é mostrar que você se importa, né? Você mandar uma mensagem para a pessoa durante a semana, ela fez um pedido de oração, você vê como ela tá, se ela precisa de alguma coisa. Eu acho que isso já faz a diferença na vida da outra pessoa. Tá? Custa abrir o WhatsApp e mandar uma mensagem? Como você está? Tudo bem? Estou orando por você. Oportunidades não faltam. Tá? Que mais? O que mais que eu posso fazer? Eu sei que muitas vezes a gente faz esse movimento e espera que a pessoa não responda. Mas, porventura, a pessoa respondeu. O que você faz com a resposta dela? Se é algo que você pode fazer, que está dentro do seu escopo de atuação, faça. Se é algo que você não consegue fazer, viabilize.
Uma das coinonias que eu participo é uma coinonia que já tem os 60 lá. E o assunto é médico, né? Né? Aí fica aquela troca, né? Olha, conheço um ortopedista fabuloso. Pronto. Viabiliza o telefone do cara, né? Não, tomei tal remédio, é maravilhoso, né? Ou seja, é uma realidade que eu estou aproveitando a oportunidade para ajudar, né? Para ajudar aquele que está necessitando ali, né? Então, em outros contextos, é pediatra, né? Olha, minha pediatra é fundamental, né? Então, né? Ou seja, esse ambiente é um ambiente também de troca, né? De troca e de oportunidade. Às vezes alguém está desempregado no grupo, né? O próprio grupo, né? Ajudar, movimentar, um traz pro grupo pro outro, indica. Às vezes fala, vou orar por você, mas às vezes é um apoio, né? Claro. Tem alguma coisa que está sabendo, Claro. usar as próprias receitas, são várias coisinhas que... Né? Eu coloquei aqui, né? Pois não, alguém ia falar? A gente pode fazer também algumas coisas ao nosso entorno, né? Teve uma vez na coinonia que a gente ficou sabendo de um casal que estava evangelizando um grupo de uma casa de recuperação, né? E lá tinham muitas mulheres e elas não tinham itens pessoais. Então a gente se reuniu, as mulheres da coinonia, a gente comprou, cada uma comprou um monte de sabonete, a outra shampoo, a gente fez uns pacotes, colocamos um desse pão de alhos aqui e a gente enviou. Nós não tivemos o contato, mas depois, a menina que levou filmou as moças agradecendo e a gente na coinonia falou, gente, que gostoso, né? A gente não pode ir lá, mas às vezes a gente pode participar ajudando e isso é tão bom pra gente. Sim. Faz tão bem pra gente ajudar. Verdade, né? Eu me lembro de uma ocasião que nós tínhamos um grupo pequeno, uma coinonia, né? Em que nós fomos na Cracolândia, né? Que hoje chama Cristolândia, lá em São Paulo, né? Levamos então o grupo porque havia problemas de drogas em algumas famílias, né? Então participamos ali com o grupo, né? Tivemos um culto, depois tivemos um contato com as pessoas que estavam ali, né? Depois então voltamos, né? E aproveitamos essa oportunidade para dizer, gente, é assim, é essa a realidade, né? Se entrar por esse caminho, o caminho é esse, né? O fim é esse, né? Então é melhor não entrar, é melhor passar de largo, né? Com os adolescentes, com os jovens, ou seja, o próprio grupo discutindo o assunto, né? Trazendo o assunto, debatendo o assunto, pode ajudar, pode fortalecer, pode blindar de uma certa forma, né? É essa a realidade, né? Entender isso, né? Circunstância favorável à ocasião, propícia para alcançar um objetivo. Qual é o objetivo da coinonia? É ter comunhão, é adorar junto, é servir junto, é alcançar junto. Então, esse movimento está muito claro aqui. Tá? Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Peca. Se eu sei que eu posso e devo, não faço, eu erro diante de Deus. Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo propício colheremos, se não desanimarmos. Entender esse processo, que é propício, acolhedor, necessário. 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir
aos outros. Mas eu não tenho dom nenhum. Tem, querido. É só descobrir. É só descobrir. Porque Deus concedeu a você, a partir da sua conversão, algumas habilidades espirituais que você pode exercer. Tá? Servir, ensinar, orar, está tudo envolvido. Está tudo envolvido nessa realidade. Né? Servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas na sua vida. Né? Uma outra curiosidade aqui, na nossa lição 4. Né? Formigas trabalham em equipe. Olha que interessante esse mapinha aí. Tá? Essa imagem é um mapa do maior formigueiro já encontrado, uma super colônia, cerca de 6.000 quilômetros de extensão, que vai desde Portugal até a Itália. Isso com certeza não foi possível graças à iniciativa ou à capacidade das formigas de trabalhar em equipe. Agora, imagina só, tá? Sair de uma região de Portugal até a Itália, quantos tipos de solo diferente, quanta temperatura diferente, quantos níveis de pressão elas suportaram. Naturalmente, nós temos aqui esse trabalho em equipe envolvendo vários movimentos e várias tribos, né? Podemos dizer assim, de formigas. Ou seja, elas são mais bem organizadas que a sociedade humana, sem dúvida alguma. Koinonia é trabalho em equipe. Koinonia é entender que o trabalho em equipe é fundamental. As formigas não competem, mas cooperam uma com a outra. Tem um entendimento de codependência. As formigas entendem suas funções e desempenham seu papel com diligência. Na Bíblia vemos menções à unidade por meio da metáfora do corpo de Cristo. Se você for lá para Romanos 12, de 4 a 5, portanto, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, corpo de Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, nós temos um cabeça, esse cabeça é Cristo, e abaixo de Cristo, todos nós formamos o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo tem várias tapas, várias peças. E essas peças, então, funcionam exatamente dentro da orientação e da direção do Senhor. Mateus 22, 35 a 39, um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como a si mesmo. Então, no contexto da koinonia, podemos aprender que existe cura ao olharmos para o outro e não para nós mesmos, assim como o Senhor nos ensinou. Esse toque-toque aqui é um filme, não sei se você já assistiu, mas é interessante, cada um deles tem uma síndrome, cada um deles tem um problema, e esse problema é trabalhado no grupo e há uma certa cura em relação a isso. Um detalhe que a koinonia é feita de pecadores. Alguns são visíveis, outros são acobertados, mas somos pecadores. Alguns pecados vêm à tona. Essa semana eu tive uma experiência bastante interessante. Eu contrato muitas pessoas lá no restaurante porque tem uma movimentação muito grande.
né? E o trabalho lá é bem pesado, né? O trabalho na cozinha, mais especificamente, é bem pesado, porque nós servimos em torno de 500 refeições por dia, né? Então é bem pesado mesmo, né? E aí eu contratei uma pessoa cristã, né? E disse para ela assim: eu estou te contratando porque você é cristã e eu quero que você tenha um papel fundamental de temperar a vida dessas pessoas aqui, né? Tudo bem? Tudo bem, legal, né? Primeira semana brigou na cozinha, né? Segunda semana brigou de novo. Eu chamei, disse: espera lá, né? Eu te contratei porque você é cristão, você não está dando um exemplo, não está dando né, um testemunho, né, que seja condizente com a sua fé. Né? O que está acontecendo? Ah, mas eu não consigo, tal, né? Tá bom, então agora você vai lá e vai pedir perdão para todo mundo, né? Porque a briga aconteceu com todo mundo, então é todo mundo que tem que ouvir, né? E aí ela foi lá: me desculpa, tal, me perdoa, né? Perdi a cabeça, os pratos foram chegando e eu me desesperei, né? Então, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Né? Essa função aqui você não consegue lidar? Tá? Então vamos te manobrar para uma função um pouco mais leve, onde você trabalha melhor, né? Tudo bem, fizemos esse movimento. Até agora está dando certo. Não sei até quando, mas até agora está dando certo, né? Entende? Então, perceber essa realidade, né? Cada um de nós tem limites, né? Tem limitações, né? Aos quais muitas vezes eu não consigo lidar com aquilo, né? Então, se eu posso aliviar, ótimo, né? Eu sei que no mundo corporativo é diferente. Eu falo lá, né? Nós não somos uma igreja. A gente ora antes de trabalhar, a gente ora. Tem vários valores cristãos, mas nós não somos uma igreja. Nós somos um restaurante que tem um movimento claro que chegar lá na ponta, o cliente tem que estar satisfeito. Né? Então, se a cozinha, que é o coração do restaurante, não funcionar bem, vai comprometer tudo o resto. Né? Entender isso, né? Compreender isso é muito claro para todos nós lá. Né? Coinonia é isso, né? A gente tem um propósito. Se as coisas não funcionam bem na cozinha da coinonia, as coisas não vão bem. E quando eu falo cozinha da coinonia, não estou me referindo à alimentação, eu estou me referindo a tudo, ao relacionamento, se existe desentendimento não resolvido, porque os desentendimentos eles acontecem. E a tendência do indivíduo que se envolveu num desentendimento dentro de uma coinonia é se afastar. Mas qual é a direção? Vamos resgatar. Se precisa pedir perdão, vamos pedir perdão. Se precisa consertar, vamos consertar. Porque nós todos estamos aqui para ser bem-sucedido aos olhos de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Então, como pecadores, isso invariavelmente acontece. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A identidade do cristão não se baseia na autoexaltação, nem na autodepreciação, mas na humildade, que nasce de um coração seguro em Cristo. O Evangelho nos liberta da necessidade de pensar demais em nós mesmos. Do texto de Tim Keller, no livro Ego Transformado. Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como é que isso aponta para o Senhor Jesus Cristo? Olha o que diz lá Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corremos com perseverança a corrida proposta para nós.
Então, viver em comunhão com os outros cristãos é essencial para o crescimento espiritual e aponta para Cristo. Pois a comunhão é um reflexo do amor e da unidade que existem entre as pessoas da Trindade. Através da comunhão, os cristãos se apoiam mutuamente, compartilham experiências, crescem na fé e testemunham o amor de Cristo para o mundo. Ainda nessa mesma direção, a comunhão como reflexo da Trindade, comunhão vertical, a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo é fundamental para a vida cristã. Comunhão horizontal, a comunhão com os cristãos é um resultado natural da comunhão com Deus e reflete o amor e a unidade que existe dentro da Trindade. Ou seja, unidade em Cristo, a comunhão verdadeira só é possível através da união com Cristo, que nos reconcilia com Deus e com os outros. Ou seja, é porque eu estou em comunhão com Deus que eu posso ter comunhão com você. Isso é a essência da koinonia. A minha comunhão com Deus me habilita a ter comunhão com você. Na ministração da ceia que eu tive a oportunidade, eu tratei exatamente desse tema, Ou seja, é porque eu estou em comunhão com Deus, eu estou habilitado a me sentar à mesa da ceia com o Senhor, mas também isso me habilita a sentar na mesa ao seu lado. Ao seu lado. Eu posso compartilhar isso com você. E essa é uma realidade que precisa me ajudar. 1 João 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós e vimos e testificamos dele e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas escrevo a vocês para que o vosso gozo seja completo. E para a gente ir para finalmente aqui, estamos em um formigueiro, como eu já disse para vocês. Ali tem uma foto do culto, e uma foto de formigas juntas. Nós estamos nessa realidade. A questão é, o que eu posso fazer para transformar essa realidade de formigueiro em um pequeno grupo de pessoas que podem se conhecer, se ajudar, perceber as suas vulnerabilidades e ao mesmo tempo se dispor a cooperar umas com as outras. E aí a resposta está como conclusão: observar formigas, nós aprendemos que a sabedoria e a prática para a vida em comunhão está nesta observação e nesta reflexão. Comunhão exige propósito e intencionalidade. Comunhão exige organização e planejamento. Comunhão exige iniciativa e disposição para alcançar os seus objetivos. E comunhão exige trabalho em equipe, aonde cada um faz a sua parte. Tá bom? Nós vamos orar. E eu gostaria de formar pequenas koinonias aqui. Então, pegue 3, 4 pessoas que você normalmente não ora junto. Tá bom? Ou que nunca orou junto. Tá? Formem pequenos grupos e orem pelo tema da aula. Se você quiser compartilhar algo com o grupo, pode compartilhar e nós vamos estar orando também. Tá bom? Mais uma vez, Senhor, na presença e na companhia do Teu Espírito, nós agradecemos por essa aula. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas e acompanha cada um de nós para que tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor,
sob os cuidados do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém.